Boa noite, voltamos. Primeiro vídeo não deu muito certo. Agora acho que agora vai dar certo. Ao vivo é assim, né? Esperar o pessoal, esperar a Betânia entrar. Hoje nós vamos falar de um artigo sobre mães com filhos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Boa noite, agora voltamos. Obrigada por todos voltarem. É que a conexão aqui não estava boa, a gente não estava conseguindo se acertar aqui. Obrigada. Vamos ver se a doutora Betânia vai entrar. Boa noite, pessoal. Que agora vai dar certo. Agora sim. Boa noite. Vamos lá. Tô toda descabelada. Olá! Desculpa, tudo bem? Imagina, tudo bom? Tudo. Acontece, mas você sabe que às vezes se a gente não está conectado, a gente não consegue se falar. Não, mas deu certo. É a Ah, primeira dá! vez que eu tô fazendo live assim no Instagram. Eu sempre uso Ai, outros aplicativos. ai, que bom que eu sou a primeira. Sim, Obrigada, viu? Muito obrigada feliz. por estar aqui, contribuindo, né, com todo o seu conhecimento, ter parado um pouquinho da sua noite para estar aqui com a gente. Imagina, é um Muito prazer. obrigada. Eu que agradeço, prazer. Muito obrigada mesmo. Doutora Betânia, queria que você se apresentasse para algumas pessoas que não te conhecem, que vão a conhecer e apaixonar. Então, a minha formação é em psicologia, né? A minha carreira foi uma carreira acadêmica também, mas eu nunca deixei a atuação clínica. É, Eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, sou neuropsicóloga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, pós-doutora em ciências médicas também pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e sou, na verdade, fundadora e idealizadora de uma ONG aqui em São João da Boa Vista, onde eu moro, que é o Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil Casulo. Nós iniciamos esse atendimento no ano de 2007 e o intuito era atender crianças com queixa escolar, tanto com problemas na aprendizagem, como com os problemas de comportamento. Que gostoso. E como é que está o funcionamento dessa ONG? Nós estamos passando agora por uma modificação. Nós passamos por um chamamento público que nós perdemos, e agora nós vamos, na verdade, modificar o tipo de intervenção. Nós atuamos 13 anos, né, nessa ONG aqui na cidade. Nós atendemos 1.833 crianças ao longo desse tempo. Na verdade, eu tenho orgulho, vocês podem olhar no Instagram do Casulo, no Face, assim, as mensagens, né? E eu sou muito grata, eu falo que a todas as mães, a todos os profissionais que tiveram conosco, porque eu tenho só coisas positivas ali, né? De mensagens, de apoio, mas foi chamamento público, é uma situação bastante complicada. Ganhou uma faculdade de agudos fora daqui de São João, a mais de 300 quilômetros daqui, e a gente acabou perdendo esse serviço, né, que a gente estava desenvolvendo aí ao longo desses 13 anos, mas como é um trabalho da minha vida, lógico que eu perdi aí a primeira batalha, vamos dizer assim, mas o conhecimento ainda continua, né? E a gente pode ainda continuar fazendo alguma coisa por essas crianças. Quem sabe, às vezes a gente não. Nesse momento a gente acha que perde, mas lá para frente a gente vai ver
de repente, que vai ter uma transformação para melhor, se Deus Ah, eu quiser. tenho certeza disso. Eu Eu tenho tenho certeza. certeza. Que quem faz o bem, colhe o bem. Isso eu tenho Sim, certeza, né? verdade. Então vamos lá no nosso assunto que eu me apaixonei por esse artigo, né? Até te procurei por causa do artigo. Então, vamos primeiro falar o que é transtorno de déficit de atenção, porque a gente vai falar das mães que cuidam dessas crianças que têm transtorno de déficit de atenção. Então, vamos só dar um resuminho o que é transtorno de déficit de atenção, com Ah, hiperatividade, né? sim. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então, se a gente for ver a classificação atual, ela está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento e ela tem os principais sintomas, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E esses sintomas, né, esses comportamentos que a criança apresenta, pode trazer dificuldades na vida acadêmica, familiar, e também na vida adulta, né? Então a gente sabe hoje que o TDAH não é uma condição apenas da infância. Muitas crianças se tornam TDAH, continua sendo TDAH na vida adulta, né? E os estudos mostram dificuldades no trabalho, nos relacionamentos afetivos. Então, a gente precisa, de fato, olhar para o desenvolvimento e atuar ali, né? Nesse momento da infância, para que a gente tenha menores impactos aí na vida futura, né? Mostrando, sabendo aí que a questão do adulto ele não fica hiperativo como ele é na infância, como a criança. Muda as características, né? Permanecendo muito a dificuldade da regulação emocional, né? Que fica como aí é uma questão super importante na vida adulta e é diferente daquilo que acontece na infância. Então, o nosso olhar para a infância, para que a criança possa se desenvolver adequadamente, é fundamental. Diagnóstico precoce, né? Isso, Principalmente, né? Gera bem menos sofrimento para todos, né? sim. Então vamos lá no artigo que tanto eu falei essa semana, né? Como foi feita essa pesquisa com as mães que têm filho com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? Tá. A Josiane, que é autora desse artigo, não sei se ela está aqui, que eu convidei ela para estar Ah, presente, não sei se ela conseguiu ou não, mas ela foi uma voluntária do Casulo quando eu iniciei a instituição, ela estava comigo. E a Josiane é uma psicóloga muito estudiosa, ela prestou mestrado na PUC, lá em Campinas, e foi orientanda da professora Marilda Lippe, que trabalha com estresse. E ela foi, então, fazer um trabalho envolvendo o estresse infantil e também das mães e os estilos parentais. E ela coletou esses dados lá no casulo, porque nós tínhamos aí um número, né, de crianças com diagnóstico já fechado de TDAH, e ela então entrou em contato comigo e foi autorizada a pesquisa, porque o casulo tem esse viés da pesquisa, e ela então iniciou essa pesquisa que ficou de fato uma pesquisa belíssima, né, com muitos dados científicos aí relevantes para a gente poder pensar, né? é. E eu fiz um resumo de perguntas aqui. O que os estudos mostraram a importância da mãe dessa criança no transtorno. Nossa, é fundamental, porque quando a mãe tem a questão do maior nível de estresse, isso vai interferir também no desenvolvimento da criança. Como é que ela lida com a sua educação, né? A gente sabe que as crianças com TDAH, elas geram muitos conflitos no dia a dia da casa, né? Então, como que essa mãe faz? Esse estudo, além de avaliar a questão do estresse, ele vem trazer uma questão muito importante, que são os estilos parentais, que impliquem práticas educativas, que tem sido muito estudado atualmente.
né? E essas práticas educativas, né? Elas têm, na verdade, impacto na formação e no desenvolvimento da criança. E esse estresse da mãe, de repente, pode até interferir no tratamento dessa criança, né? Com certeza, os estudos mostram isso, né? Que quanto maior o estresse da mãe, isso vai, na verdade, ter interferência também no estresse e na saúde mental da criança como um todo. E como vocês viram a diferença? Como foi verificado a diferença da mãe que tem um filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a que não? Então, esse estudo em particular, ele não trabalhou com grupo controle, né? Ele não teve mães sem TDAH. Ela trabalhou com mães apenas com TDAH, né? Então, assim, a gente observa que muitas mães também têm o estresse, independente de ter ou não, pela literatura. A literatura mostra isso pra gente, porque a questão de educar não é fácil, né? Então, assim, a gente, de uma maneira geral, todos os filhos trazem demandas aí diferentes em algum grau, então a gente acredita que o estresse esteja presente também em mães sem TDAH. Agora, até pela própria condição das crianças com TDAH, o estresse dessas mães acabam sendo aí significativo. E qual o maior prejuízo que você observou em tudo isso? Olha, o estresse por si só, ele já é um grande prejuízo, né? Ele traz alterações fisiológicas e quem for ler o artigo vai observar que aí um grande número de mães, 60% das mães apresentam estresse no nível de resistência, né? E isso daí, na verdade, é uma questão significativa, sendo que desse total a 72%, se não me engano, apresenta sintomas psicológicos, né? E isso daí vai interferindo na saúde da mãe. A Josiane, ela também aplicou a escala de estresse nas crianças. E essas crianças também tiveram nível de estresse. 36% da amostra, elas tiveram um nível de estresse aí voltado para alto, né? Interessante notar, e é bom falar aqui, que um dos resultados desse estudo mostrou que a criança que tem a predominância da desatenção tem menos estresse. As mães, né? Sério? Aham, mostrando que a questão do comportamento, né, é um fator aí que geraria a hiperatividade, a impulsividade, seria uma condição aí que estaria mais ligado a esses fatores estressantes. E em compensação, a mãe é muito mais alterado que o filho, então. E a Sim, mãe? Você constou nessa pesquisa alguma mãe que também tem o transtorno de déficit de atenção? então, não foi também objetivo desse estudo, mas nós sabemos que por ser uma condição aí que tem um componente hereditário, né? Que mães ou pais têm, né, o TDAH, e aí, na verdade, é, isso também contribui para o estresse, né? Não Mas eu acho que a mãe não diminui o estresse da mãe, não. Não, contribui até para aumentar o nível de estresse, né? Verdade, né? A gente quer dominar, né? Porque essa desatenção, né? Que a mãe fica aquele estresse, que o estresse é a desatenção do filho, né? Que você É, sempre tem que conduzir o filho sempre com tempos, né? Tipo, eu peço pro meu filho por tempo. Ó, vai escovar o dente agora. Aí daqui a pouco vai pegar a roupa agora. Porque se eu falar, você escova o dente, pega a roupa e pega o sapato, ele não vai saber o que vai fazer. Então tem que ser esses comandos. E tem momentos que a gente, por mil problemas, né, ou por mil questões, demandas também, né, porque a gente tem outras demandas, outros filhos, muitas vezes.
E isso aumenta, parece que a coisa aumenta muito, né? E o que a gente pode olhar para essa mãe e o que ela pode fazer para dar uma diminuída nessa carga? Aham. Olha, nós temos a própria questão da psicoterapia, né, da terapia em grupo, de questões da psicoeducação, que eu acho que seria fundamental a mãe poder ter um espaço para ela poder falar com outras mães, inclusive. Isso que você está fazendo é fundamental, né? Essa oportunidade das mães estarem aí conversando, isso alivia demais, né? Então, quer dizer, saber que não é só ela, que as mães passam as mesmas coisas e as experiências do outro pode fazer com que essa mãe também, né, consiga lidar melhor com as demandas do filho. Enfim, eu acho que essa questão desse grupo que agora a tecnologia tem nos possibilitado e os grupos orientados também por profissionais, né, que possam, na verdade, ser o suporte, o elo, a mediação, enfim. Agora, também eu penso que as mães precisam ter o seu espaço, né? Então, o seu espaço para se cuidar, né? O espaço, eu falo assim, que muitas vezes não só as mães do TDAH, porque a gente também fez pesquisas com mães de crianças com dislexia, com dificuldades de aprendizagem, elas também têm essas questões e muitas delas nos colocam que elas não têm tempo para elas, né? Então eu falo, a gente trabalha muito isso também, o tempo que elas têm que reservar para elas, né? O cuidado que ela tenha, que ela possa sair com suas amigas, elas possam fazer outras coisas também. Isso tudo é necessário. Se a mãe que consegue, que dê exemplos para outras, né? Que possa fazer essas atividades que são super importantes. Eu falo, não é fácil. Eu, assim, converso com muitos grupos de mães, né? Assim, pelo menos durante a semana eu falo com 2, 3 grupos. E eu digo assim, que todas nós estamos no mesmo barco, claro que algumas com o barco mais para frente, outras mais para trás, mas a linha vai ser a mesma. E a gente tem que apenas tentar dominar a situação, né? E procurar um modo de tirar um pouco essa carga, porque não vai ser nós que vamos ser a salvadora e modificar tudo. É claro que a gente consegue modificar de pouquinho, mas é uma questão nesse momento só isso, né? Não é uma doença grave, é só isso que a gente tem e saber que a gente precisa estar bem para os nossos filhos estarem bem, né? É. Eu Sabe, eu não sei quanto tempo que a gente tem de live, né, para eu regular aqui minha fala, mas eu queria colocar uma questão muito pode importante, falar. diferente da questão do artigo, das pesquisas, enfim. O que a gente, por outro lado, né, o que os estudos falam também, daquilo assim que as mães precisam saber, que a educação não é a curto prazo, né? E que nós vamos, na verdade, ver o resultado dessa educação lá no final. Então, eu coloco assim essa clareza, por exemplo, o que a própria Josiane aborda no artigo, que são os estilos parentais, é uma questão importante também de ser pensada. Eu vou falar mais da minha perspectiva teórica do que da perspectiva da Josiane. Mas assim, tem um autor que chama Hoffman, né, Martin Hoffman, e ele vem colocar 3 tipos aí de estilos parentais, que é a questão mais da indução, que é aquela educação que você elucida o porquê, né, aquelas questões voltadas muito mais para uma linguagem que a criança vai tomar consciência das suas ações, das consequências das suas ações, aquela educação que é autoritária, né? Que ela vai, na verdade, ter o poder, que aí você vai se valer de castigos físicos, de retirada de videogame, de celular, não deixar fazer os joguinhos. E a questão da educação por retirada do amor, né? Por retirada do afeto. Que assim, eu não gosto mais de você, assim, o que você fez me magoou demais. Isso do ponto de vista
para a criança e chega, no fim a gente usa todos, com TDAH, eu acho que as mães usam todas essas, né, condições aí, porque não sabe mais como usar, né? Mas assim, pensar que essa maneira elucidativa, ela é extremamente importante. Eu falo assim, no meio de que você estava falando, vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Que a gente até brinca que as mães do TDAHs empresta o lobo frontal para eles, né? Elas que acabam articulando toda a vida dessa criança para que ela possa dar conta. Mas a gente tem que pensar que o mais importante da educação também são os valores morais, né? Os quais a gente precisa estar passando para as crianças. Então, não é só lidar com as situações do embate do dia a dia, mas também nas situações de não conflito, estar próximo do filho, que eu acho que isso é essencial, é fundamental, né? Então, não olhar só para aquele lado que estressa, que traz demandas, mas também assim procurar momentos em que você possa criar um outro tipo de vínculo com o filho, né? E a gente sempre coloca assim, né? Que existem 3 tipos de regras inegociáveis, que essas mães precisam, de fato, bater em cima, né? Que é a questão da saúde, da boa saúde, da boa, do bom estudo e da boa educação. São 3 regras que a gente não pode jogar no mesmo patamar, porque a gente coloca tudo no mesmo balaio e a regra que assim, se eu vou dormir na casa do amigo ou não vai, o que isso tem de inegociável? É uma questão que você negocia, mas essas 3, elas são inegociáveis. A primeira, da boa saúde, é tudo isso, é escovar os dentes, trocar de roupa, organizar, né? E tudo que tem a ver tomar banho do dia a dia da criança é inegociável. A criança precisa fazer esse tipo de coisa. E assim, a gente sempre coloca, né, que muitas vezes atrás de uma palavra tem que vir uma ação. Então, muitas vezes a gente fala muito e não fala diretamente para a criança com firmeza. A criança precisa saber que o que você está falando vai ser cumprido. Quando eu estava fazendo minha pesquisa de pós-doc, eu avaliei várias mães com TDAH. E elas falavam para mim, Betânia, meu filho entra por aqui e sai por aqui. Ela falava isso para mim. Elas falavam, e não foi uma, 2, foram várias. Eu canso de falar, eu canso de falar. Eu falo, vamos falar mais um pouquinho, né? Um dia vai acontecer que isso vai dar certo, né? Então, a educação é a longo prazo. E só para eu terminar, a questão do bom estudo, precisa ir na escola, não pode faltar, que eu acho que isso é uma condição que às vezes é bem mais fácil. E a questão da boa educação, que envolve o respeito pelo outro, e que as crianças com TDAH passam a ter muitas dificuldades também com relação a isso, a briga com colegas, né? As dificuldades de se relacionar. Mas é isso que eu falo, a educação é a longo prazo. Então a gente não vai fazer as coisas assim para acabar de uma vez por todas aquele comportamento. Eu comecei a me exercitar, eu mesmo, a parar de pensar na dificuldade dele. Então eu começo a elogiar mais o que ele tem de bom. Então eu acho que essa balança fez bem para todo mundo, principalmente para ele, né? Porque a autoestima tá lá em cima, eu não fico, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo, porque ele vai esquecer, mas eu frisava que ele esqueceu. E aí isso me gerava mais estresse, porque eu sei que ele vai esquecer e eu afirmava que ele esqueceu. Então aí, e isso num todo, eu acho que ficava ruim muito para mim e para ele pior, né? Imagine a mãe toda hora falando a mesma coisa. Então eu passei a regras, tem regras, é essencial, coisas que negocia e coisas que não. Tipo, celular na mesa pode esquecer. Não existe isso. Então, existem coisas que não, na minha casa, não vai fazer. Porque enquanto que a mãe não pode esquecer, porque eu penso assim, e deu certo. Porque ele tem dislexia e tem transtorno de déficit de atenção. Ele pode. Não, ele não pode. Eu comando. E ele me obedece.
Isso é uma lógica. Mas, claro, com muito amor, muito carinho. Mas esse limite faz muito bem para ele. Ele se acalma. E ele Uhum. sabe as regras e as rotinas. A hora de dormir, todo mundo dorme cedo, ele come a maçã dele para dormir, que ele tem as manias dele de comer maçã para dormir. Então, assim, eu respeito a individualidade, mas tem que estar dentro das regras da casa. E Uhum. aí isso deu muito certo para ele. E o Uhum. tanto que nem medicação ele tá mais. Uhum. Ele tá muito bem. Então eu acho assim, eu acho que não existe receita de bolo, né, doutora? É. Só que eu acho que a gente tem que pensar em se adequar, né? Aham. É, quando a gente fala de receita, lógico que sempre é muito difícil. No entanto, essas questões que a gente fala que são mais gerais, né? Isso é importante que a gente tenha em mente. Outra coisa que você coloca sobre a questão de elogiar. Então, assim, preferir os elogios que a gente chama dos elogios descritivos. Nós temos dois tipos de elogio. Aquele elogio que é descritivo, que esse pode usar, vale a pena. Um exemplo, né? Nossa, olha, o quanto que você conseguiu pegar os seus cadernos, juntar. Então, quer dizer, você descreve a ação que foi feita, do que aquele elogio valorativo que a gente chama, que a gente fala assim, olha, você foi um campeão, nossa, você é demais, né? Então, na verdade, esse tipo de elogio, a gente precisa tomar mais cuidado, porque a criança ela vai começar a, a ter comportamentos para ganhar esse tipo de elogio, ao passo que o outro vai levar com que ela se esforce para fazer de novo aquilo que deu certo. Todos nós, Samantha, gostaríamos de ser vistos como pessoas de valor, né? Então, assim, a gente quer na verdade, ser um valor positivo para o outro, principalmente para as pessoas as quais nós amamos, né? Eu estava nessa busca aí minha de investigar o TDAH, eu entrevistei também muitas crianças, né, com TDAH, e elas sentem sim, na verdade, elas se sentem diferentes, elas se veem diferentes das outras pessoas. E das questões desse meu estudo das representações de si, né, as imagens que elas têm delas, surge a questão do julgamento alheio. Isso tem tudo a ver com a experiência dos pais e dos professores, né? Como eles me veem e dos meus colegas também, né? Então, assim, como o meu pai me vê, como que a minha mãe me vê, como que o meu professor me vê e o meu colega me vê. Isso vai fazer com que essa criança se construa em termos de identidade e posteriormente da sua personalidade. Então, né, se eu vejo a criança como burra, se eu vejo a criança como que nunca dá conta de nada, sempre se esquece, é assim que ela vai se construir, né? Então a gente precisa prestar muita atenção no nosso olhar para com a criança. Nossa, muito bonito, isso é verdade. Porque a gente, de repente, a palavra é tão forte, né? Sim, né? E a gente vai falando, a gente humilha, a gente fala da personalidade, né? É lógico que em situações de estresse, de extremo, né? De situações extremas. Mas se a gente conseguir, na verdade, ainda que essas crianças apresentam maior demanda, a gente conseguir fazer uma educação, né, que favoreça esse desenvolvimento dela moral, que ela seja, na verdade, honesta, feliz, né? É o que a gente tem que fazer, tudo que a gente puder fazer para que isso se reverta em favor do desenvolvimento lá no final, né? E não agora. E as escolas também, né? Precisava ter uma noção também desse encorajamento com os alunos, né? Por isso que é tão importante a escola entender o transtorno de déficit de atenção, né? Samantha, eu acho que nós já melhoramos bastante, Muito. né? Eu acho sim que os professores já conseguem entender mais,
Eu mesma, assim, a gente já fez muito trabalho de psicoeducação com o professor, né? Mostrando para ele questões que ele não conseguia enxergar, incentivando também, o professor também precisa de suporte, né? É necessário que a gente ouça, escuta esses professores, entenda o contexto da sala de aula para a gente poder ajudar, né? Então, na verdade, o professor tem sempre que ser o nosso parceiro, estar junto conosco. Eu falo que nunca nós podemos trabalhar separadamente, né? E eu acredito que o professor hoje, ele tem total consciência da importância da inclusão. O que talvez ele não dê conta de lidar com tantas demandas, que isso a gente precisa ajudar, né? Eu falo assim, o professor, hoje a gente quer que o professor saiba de dislexia, de descalculia, de TDAH, de autismo, eles têm que saber tudo. É essa formação, Não, Samantha, né? Então não. eu falo assim, isso talvez fique para os técnicos que vão auxiliá-lo dentro das particularidades de cada criança. O professor precisa atuar no sentido de fazer o desenvolvimento pedagógico daquela criança, né? Desse desenvolvimento não só pedagógico, mas também propiciar a autonomia dessa criança moral, intelectual e afetiva, né? Então, assim, eu sou muito crítica com isso, porque assim, no fim, o professor vai ter que fazer outra faculdade, porque ele precisa saber de todos os transtornos. Só que o professor É, hoje já sabe da inclusão, ele sabe que isso é uma realidade para ele. eu vejo que é porque é muito individual, né? Eu faço pedagogia e não vê nada. Tem 60 horas no currículo de educação inclusiva. Não se vê nada, né, na pedagogia. Mas assim, eu percebo que hoje as coisas estão mudando porque os professores estão olhando para essas crianças diferente, né? Porque o ensino padronizado tá acabando, graças a Deus, e se Deus quiser, nunca mais vai aparecer. E porque é muito individual, né? Então, assim, os profissionais chegando até a escola e a escola estando aberta, é que aí que é o problema, a escola estar aberta, mas isso está mudando, as escolas estão ficando abertas. Aí eu acho que vai melhorar, porque tem escola, eu sei que meu filho já passou, é problema, que elas não são abertas a isso. Mas é triste, né? Porque a educação, para mim, é para todos, né? Eu vejo assim, a minha experiência com as escolas, né? As escolas públicas, elas não têm muito o que fazer, elas têm que aceitar, né? A escola particular que fica um pouco nesse quero, não quero, né? Então, assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu celular de uma amiga que o filho dela estava no casulo e que ele foi mudar de escola e a escola particular. Saiu de uma escola, foi para outra, porque não estava conseguindo acompanhar na pandemia, que é outro problema que a gente está tendo agora, que a gente vai ver também quais são os déficits maiores que isso vai ter pós-pandemia, né? Que a gente ainda tem alguns ônus aí para a gente poder trabalhar pós-pandemia, né? Mas aí a escola solicitou o laudo para aceitar a matrícula do menino, pediu o laudo psicológico, né? Eu falei assim, mas isso não existe, né? Como assim? O aluno só vai poder ser matriculado com laudo psicológico? Então, Meu Deus. há uma distorção. Isso está aqui no meu celular, né? Então, assim, mostrando que as escolas particulares, elas, na minha visão, elas têm mais dificuldades de aceitar. A escola pública não, porque ela tem que aceitar, né? Agora, a gente precisa orientar ambas as escolas no sentido. Eu queria colocar uma questão, sabe, ô Samantha? Eu fico pensando que esse processo todo de inclusão nos ajudou, nós que somos típicos, né, a conviver e nos tornarmos corresponsáveis pelo outro, né? Então, assim, essa parcela da população está aí, não está mais fora da escola, não está mais nas instituições, e nós vamos ter que dar conta disso também. Eles fazem parte da nossa vida, né? Então, assim, eu vejo também, já vi muito na minha vida, as mães pedindo para uma criança ser retirada da escola
com os problemas de comportamento, né? Então, assim, como que é isso? Como que fica a nossa sociedade se isso acontecer? Ele faz parte da nossa sociedade. E nós somos responsáveis por eles também, né? Vamos ter que pensar juntos a respeito disso. E a escola é o lugar que essa criança mais precisa, onde ela mais precisa estar, é lá. Mais do que o filho da outra que não tem nada, né? Porque o outro aprende ou se dá bem, dá conta de fazer um homeschooling ou alguma outra coisa. E as crianças com algum transtorno, elas têm mais dificuldades, né? Então, eu acho que tá aí uma questão para a gente poder refletir moralmente, eticamente, qual que é o papel nosso, né, na nossa sociedade. Para mim, sempre foi de uma corresponsabilidade e vamos ter que batalhar nisso. Vamos. E eu percebo que assim, muitas crianças que eu acompanho, que eu vejo, estudam até mais que as crianças que não tenham nada, nenhum tipo de transtorno. Não, Porque isso para elas. mim é insano, Samantha. Porque assim, elas pagam o ônus de um transtorno, né? Porque assim, a inclusão, eu não sei o quanto, eu acho que isso a gente precisa. Isso daí eu não tenho uma posição definida, eu tô falando uma. Porque eu não parei para refletir sobre isso, sabe? Assim, no sentido. Mas vamos ver aqui, ó. A lei da inclusão, ela vai falar, tem que estar lá na escola regular, na sala regular, fazendo as tarefas, né? Como as outras crianças fazem, etc. Só que aí ela tem que ir no contraturno para fazer as questões lá de tarefas, ou ela tem que ir no psicólogo, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo outro. Enfim, elas têm que sofrer estresse, e as mães também, gente, né? Então, assim, é uma situação que elas têm que estudar muito mais. Elas têm que, além de ir na escola, elas têm que ir num contraturno em algum lugar, né? A demanda é muito grande. Eu falo que elas pagam um pato por terem um transtorno também, né? É, e outra, né? Tudo é nota, né? É, ganha bolsa de estudo se tira tal nota. O vestibular é tal nota. Então, assim, é uma pressão, né? Que ele, além dessa pressão que gera nele, ele tem que estudar 5 vezes, 6 vezes mais que a outra criança que não tem transtorno, né? E a família por trás, principalmente a mãe, né? Nesse caso, que tá ali, né? Que vai para cá, que vai para lá, que vai na terapia, que fica na escola, que almoça na escola. Eu muitas vezes almocei na escola com meu filho, porque já ele saía meio de 20, 1h20, 1h15, 1h20 já tinha outra aula de reforço. Então o que eu fazia? Eu comia na escola, ficava na escola quase a tarde toda. Imagine quem não tem a condição, né? Sim, Isso. sim. E fora que eu tenho uma pequena junto, a minha chaveirinho. Ela vai no estresse junto. Mas eu falo assim, precisamos achar também, orientá-los a fazer, a escolher a profissão que seja adequada, né? Às vezes não vai prestar um vestibular tão concorrido, alguma coisa assim. Não estou querendo minimizar e nem colocar, mas assim, é, tirar as possibilidades. Não é isso que eu Não, dizer, mas assim, encontrar o trabalho certo, né? O estilo de faculdade, o tipo de trabalho, que eu acho que todos, né? Tem gente. Isso daí não é uma regra, né? O que você vai ser em termos de não. titulação, né? E muitos Eu, TDAHs eu vejo que são bem-sucedidos, muito super. São bem-sucedidos. gênios. São Exatamente. gênios. O meu marido é um TDAH. Ele é um TDAH Gente, bem-sucedido. como que é conviver com marido e TDAH? Então, Dois nominhos pesados, verdade. não é? Gostei dessa, viu? Dois nomes, dois transtornos. É verdade. Ai, meu Deus. Olha, eu vou dizer, o que a gente pode fazer então? A gente tem que se cuidar, né? É isso que é o caso, né? Porque assim, a gente está aqui falando da mãe, né? A gente acaba mudando os assuntos. E então, assim, eu queria que você passasse um pouco para as pessoas o quanto é importante ser uma mãe
de uma criança com transtorno de déficit de atenção? Tá. Para mim, ser mãe é a coisa mais importante em qualquer situação, né? A mãe de um transtorno de déficit de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela, na verdade, ela precisa ter uma coerência, né, na questão educacional, ter aí os seus princípios bem claros para que ela dê conta, na verdade, de orientar essa criança no sentido de que ela possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Ela precisa, na verdade, saber falar, aprender a falar, né, para essa criança, no sentido de olhar nos olhos, tocar essa criança quando for necessário, respirar, respirar muito bem, não deixar agir impulsivamente, né? Então, colocaria assim, se eu fosse, muitas vezes eu falo assim para as mães, para elas falarem claramente para as crianças: agora eu estou tão irritada com você que eu não dou conta de conversar. Já já a gente volta a se falar, né? Para não chegar naquele estresse, naquele conflito, etc. e tal, né? Eu sei que, na verdade, é muito difícil. Tem um estudo, uns pesquisadores americanos, o Samantha, que eles observaram um fenômeno muito interessante na criança com TDAH, que eles denominaram, que chama Positive Illusory Bias da autopercepção, do self-perception. Ou seja, é um viés positivo da sua autopercepção. O que significa isso? Que as crianças com TDAH, elas não conseguem perceber, elas se autoavaliam muito mais positivamente do que os seus pais e os seus professores. Então, ela não consegue fazer uma percepção adequada desse ambiente. E nós precisamos entender, né, que o funcionamento dele é diferente, que a forma de pensar é diferente. O que esses autores... por que acontece isso? Eles acreditam que seja em função dos problemas das funções executivas, é uma hipótese que eles colocam dessas alterações, colocam também de uma questão de uma proteção do eu, né, uma dimensão psicológica. Então, para eu não lidar com os problemas, então eu vou, na verdade, achar que eu sou o melhor, né, de todos e não lidar com as problemáticas aí. Mas isso acontece, então os estudos têm mostrado que essas crianças se autoavaliam diferente. Então, entender também que há uma diferença da própria percepção da criança, né, e conseguir, na verdade, lidar melhor e estudar, ver aquilo, se orientar com relação ao TDAH e participar dessas questões daí que você tem promovido, que eu acho que isso, como eu já falei antes, é sensacional, né? Eu falo que eu tô aqui pro colo. Mas eu digo muito assim, quando precisar chorar, é bom chorar, viu, gente? Eu sou uma pessoa que eu choro de dois jeitos. Quando eu tô rindo demais, eu tô chorando, e tristeza também eu choro pra caramba. Isso me faz bem, porque quando eu comecei a segurar muito o choro, uma época bem pesada que eu tive, eu comecei a ter problemas até de saúde. Então, assim, começou realmente a afetar minha saúde. Então, assim, se tem vontade de chorar, vai pro banheiro, chora, vai fazer uma coisa que gosta, chora, porque faz bem também, né? Não, eu acho que assim, a gente tem que manifestar as nossas emoções, elas precisam ser colocadas, né? Seja chorando, seja conversando com outra pessoa, sempre ela precisa ter uma válvula de escape, ou, na verdade, saindo um pouco, ficando sozinha, em silêncio, né? Eu acho que também é uma questão individual, como as pessoas vão reagir a tudo isso, como elas se sentem bem. O importante é ter um canal de escape, né? Então a gente sabe que o estresse gera doenças, né? Aumenta aí pra caramba o cortisol, que é esse hormônio aí vinculado ao estresse. E aí a gente precisa proteger para a família ter uma harmonia, uma adequação melhor, né? E saibam que ninguém tá sozinho, né? E tem sempre alguém pior que a gente. Isso a gente Isso. nunca pode esquecer. A gente só tem isso. A gente, quando começar a pensar que a gente só tem isso e parar de engrandecer os problemas, eu falo muito isso para as pessoas.
que a gente de repente olha para o problema que ele é muito grande, maior que a gente, mas não, a gente é maior que o problema, né? Que problema entre aspas, né? Que a gente não tem problema, é só aquela dificuldade nesse momento que com terapias, com profissionais adequados, né? Com esse olhar de pesquisa, a gente estudar, procurar quem está pesquisando a área, eu acho que vai acalmando e confortando todo mundo, né? Sim, sim. Vamos lá, vamos mudar o assunto um pouquinho, eu queria falar do casulo. O que a gente pode fazer para ajudar o casulo? Então, na verdade, quem puder contribuir com alguma coisa, nós temos lá o Instagram do Casulo, Criança Casulo, né? Tá no Instagram, lá tem as informações. Nós conseguimos sanar com quase todas as nossas dívidas, as nossas dificuldades, graças a Deus. Estamos aí é só quase pequenas dívidas agora que eu falo, né? Mas a gente precisa sanar para a gente voltar a fazer um trabalho de novo, retomar aí desde o começo. Provavelmente o Casulo vai ser um centro de avaliação por enquanto, né, de avaliação e diagnóstico e orientação a pais e professores, porque é uma forma que eu consigo fazer continuar com esse trabalho e com baixo custo, né? Porque a intervenção ela tem um custo alto, né? Mas a avaliação e as orientações ela tem um custo muito menor. E aquilo que eu falei, é uma oportunidade, é uma pena a gente não ter a criança ali conosco semanalmente, né? Porque a gente aprende muito com elas, conhece, a partir daquele conhecimento a gente é capaz de dar um feedback, mas a gente pode fazer isso fazendo observações dessa criança dentro da escola. Então nós vamos nos reorganizar, né, para começar de novo um novo trabalho aí e continuar mantendo esse atendimento que a gente vem aí desenvolvendo há 13 anos. Se Deus quiser. Eu vou deixar gravado essa live. Eu vou deixar na descrição o endereço lá do Casulo. Vou pedir para todo mundo passar lá. É um trabalho maravilhoso. Eu sou encantada com o trabalho. Parabéns, assim, demais, de coração mesmo. Queria que tivesse aqui em Ribeirão Preto. Vamos logo montar uma aqui. Isso mesmo. Tem que montar. Deus quiser. Olha, então vamos que nosso tempo está acabando. Quero agradecer o seu tempo, ter passado um pouquinho de conhecimento para a gente, confortar muitas e muito aprendizado e muito obrigada. Eu agradeço. E vou falar assim para as mães de TDAH, eu tenho um carinho especial por essas crianças, né? Porque assim, ao mesmo tempo eu acho elas muito divertidas, muito A espirituosas. gente é tudo louca. Então, assim, vamos olhar a questão do positivo na verdade, quando estiver passando do limite, tentar acionar aí o seu botão da válvula de escape e falar que eu acho que é só um aprendizado, né? Eu acho que é isso que nós estamos aqui e o papel aí de uma mãe com TDAH é sensacional e vocês vão dar conta, sim, né? Se vocês conseguirem, na verdade, atuar dentro dos princípios éticos e morais relacionados ao desenvolvimento. Não, se Deus quiser. Eu falo que as mães merecem pesquisas, porque mãe, ela revoluciona uma escola, ela revoluciona um movimento, né? E todo movimento tem uma mãe. É uma coisa. Então, vamos pesquisadores, cientistas, fazer pesquisa com as mães. Ô, Samantha, só uma coisa, veja você o que as mães dos autistas fizeram. Sim, Eu falo assim, elas são, o que elas ganharam, o que elas conquistaram, sabe? sim. É uma questão impressionante. Elas estão muito empoderadas, né? Levando isso que você está falando. Mas é você olhar para as crianças com TEA, o quanto elas tiveram benefício. Tem dificuldades ainda? Lógico que Tem, tem. claro que tem.
né? Mas elas conquistaram muitas coisas. E nós vamos conquistar. Sim, Tenho fé nisso. Política pública, a gente não pode esperar muito. Mas a gente tem mais força que eles. É só isso, a gente prestar atenção, isso. né? Quando a Sim. gente quer. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente, aprendendo um pouquinho, ouvindo eu doidinha aqui, como sempre. E muito obrigada mesmo. Deus abençoe todo mundo. E que o Casulo aí, logo você vai dar boas notícias. E a Sim, gente vai marcar outra live do Casulo, tá bom. tá Muito bom? obrigada, muito obrigada. Fica com Deus. Vocês também, todos Pessoal, nós. obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Até. Ó, quinta-feira a gente tem uma live de brincadeira só. Vai ser bem legal. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, obrigada, tchau.